E aí, patroa, levando a criançada na escola? É. Você completa pra mim, por favor. Opa, antes de escolher, uma aulinha sobre o etanol. Vocês sabiam que o etanol emite bem menos gases que provocam as mudanças climáticas? E o etanol também gera muitos empregos no Brasil. É competitivo. E aí, qual vai escolher? Etanol, mãe, etanol. Bom, depois dessa aula, você pede pra completar com etanol, por favor? Etanol é o combustível completão. É etanol? Então pode completar. Com o risco de ter 100 usinas fechadas nos próximos anos, o setor da bioenergia enfrenta hoje uma de suas piores crises. As medidas governamentais, o chamado pacote de bondades do governo federal, anunciado no final de abril, não deve salvar o setor. A afirmação é do deputado federal Arnaldo Jardim, em entrevista ao coordenador de comunicação da UDOP, Rogério Mian. É lógico que nós gostamos do fato de que essas medidas tenham vindo. Afinal de contas, a desoneração tributária do PIS/COFINS vai dar um diferencial de cerca de 12 centavos por litro de etanol. A linha do ProRenova, dinamizada agora com juros menores, também poderá favorecer o segmento do setor sucroalcooleiro, do setor sucroenergético. E a mesma coisa o Arrantage. Eu quero só fazer 2 alertas. A situação nossa é de tal dificuldade, a necessidade é tão profunda que nós temos hoje uma boa parte de produtores e de indústrias que estão com problemas fiscais, que estão com problemas de dívida e que terão dificuldades para acessar essas novas linhas. Muitas vezes isso não se dá conta o governo no que diz respeito a isso. Então tem o desafio da nova legislação, das novas regras que vêm, mas você tem dificuldade depois de operá-las objetivamente. E vamos ao que interessa. Isso demorou muito para acontecer. E agora, a sua pergunta é central. É suficiente? Infelizmente, não é suficiente. O quadro hoje do setor foi se avolumando de uma tal forma que a inexistência de novos projetos são uma evidência disso, quer seja de ampliação da capacidade instalada, quer seja de novas unidades, o chamado Greenfield. Por conta disso tudo é que fica evidente de que uma readequação, a retomada da competitividade só virá se nós tivermos uma definição sobre o principal. O que é o principal? A política de formação de preço. Se nós não tivermos uma segurança de que o etanol poderá ter mantido a sua rentabilidade, a sua competitividade, nós não teremos condições de fazer projeção de médio e de longo prazo. Trocando em miúdos, aqui todos no site da UDOP sabem bem disso, mas eu estou falando para muito mais gente quando tenho a oportunidade de falar com você. Nós sabemos que o etanol é estratégico para o país, consideramos que isso não está sendo tratado na dimensão exata como deveria ser feito, e para que ele possa retomar o momento de crescimento, nós precisamos de um marco regulatório, no que diz respeito à questão do preço, de uma forma muito claramente estabelecida. É inexorável que venha agora um grau de concentração ainda maior no setor. Eu não festejo isso, mas isso deve ser considerado como um dado de realidade. Algumas unidades mais isoladas vão perder competitividade. Nós já tivemos isso acontecendo aqui na região e, de uma forma geral, isso está ocorrendo. Nesse instante, eu tenho uma preocupação com relação à estrutura como um todo, que é manter a vitalidade, o ganho relativo dos produtores e fornecedores também, e nós conseguimos fazer com que esse processo de consolidação do setor seja visto de uma forma cuidadosa, sadia, preservando, para que você não tenha situação de, como que se chama isso? Quer dizer, salvados do inferno. Quer dizer, você tem uma situação. Nós temos hoje usinas que estão em dificuldade, e queremos que o governo olhe com isso com atenção. Tem que ter um tratamento diferenciado a essas usinas que precisam de um apoio mais estruturado para poder retomar a sua capacidade de produzir. De qualquer forma, essa recente decisão indica que o governo começa a tomar medidas que possam, de alguma forma, serem implementadas e salvar o setor? Ou seja, há uma sinalização, então, de, pelo menos, o governo começou a olhar para o setor? Vamos ser bem práticos, então. É bom, é um primeiro passo. Nós queremos ao governo dizer o seguinte: primeiro,
Pena que demorou, mas bem-vindas. Vamos acompanhar a implementação real disto. No que diz respeito à questão tributária, essa desoneração foi um passo e nós queremos que o governo use a CID como ela deve ser usada, como instrumento regulador para garantir essa competitividade. No que diz respeito ao ProRenova, nós vamos acompanhar e queremos desburocratização para termos maior agilidade na liberação desses financiamentos. A mesma coisa com relação à estocagem ou à rantagem, que nós possamos ter isso na prática. O ano passado o governo chegou a anunciar, embora tardiamente também, uma linha para estocagem e isso acabou não sendo praticado. Então nós queremos que isso seja respeitado. E queremos manter o diálogo aberto para que esta solução definitiva, a formação de preço, seja equacionada num comum acordo entre o setor e o governo.